Falando francamente, senhoras e senhores, eu vou ser rápido e curto nesse comentário dessa véspera de comemoração 7 de setembro, que eu sempre gostei do 7 de setembro, desde o tempo de escola, quando antigamente a gente era obrigado a desfilar de tênis, uniforme, e era delicioso, tempo de garoto ainda, participar do desfile de 7 de setembro era uma emoção muito grande e um significado muito importante. Tenho o gosto muito grande de ter participado de muitos desfiles. E, notadamente, agora adulto, a gente tem acompanhado desfiles maravilhosos que são realizados em várias capitais e que também Birigui serviu de exemplo e de palco para muitas comemorações de 7 de setembro. Basta dizer que houve um desfile de 7 de setembro que passou de 3 horas e que o povão ficou naquela expectativa de ver tantas e tantas conquistas que o ex-prefeito Wilson Carlos Rodrigues Burini, o grandão, o Burini, realizou e que na próxima sexta-feira nós teremos o grande prazer, a satisfação de mostrar para os senhores que não tiveram a oportunidade de ver e aqueles que viram a oportunidade de recordar o último desfile realizado no último ano da administração o Wilson Carlos Rodrigues Burini, que a gente coloca como o grande desfile, um maravilhoso desfile. Então é gostoso a gente ter participado, participante e agora espectador de tudo isso e de tudo aquilo que ocorre e que sempre ocorreu num 7 de setembro, um feriado muito importante no contexto da história do Brasil, quando D. Pedro I nos livrou do jugo português, chega de pertencer a Portugal e acabou liberando do seu grito famoso às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, independência ou morte. E o quadro hoje mostra a levantada de espada que foi feita por D. Pedro I, proclamando a nossa independência. Por isso, o dia de amanhã é chamado também de dia da independência ou morte. Estamos vendo muito mais mortes aí do que independência, mas essa é a rotina, essa é a situação. Nós, na nossa vida, nós tivemos duas funções. Fomos açougueiro e também abraçamos essa função do rádio e radialista de muitos e muitos anos aí. Até um dia desse o Rogerinho perguntou quanto tempo, Paulo. Eu falei, acho que faz uns 65 mais ou menos. Porque realmente a gente viveu dentro do rádio grandes e grandes emoções. No rádio nós fizemos aí quase que absolutamente tudo. Todos os setores que o rádio ocupa, fizemos aí, participamos como repórter, como jornalista, como apresentador de programa de informação, como apresentador de programas. Comecei lá na Rádio Difusora de Penápolis e fazia aí, anunciava de hora em hora, porque não tinha nada gravado, era tudo ao vivo, a hora certa, em nome da Relojoaria Pinsan, e anunciava a próxima atração da Casa União de Quemiral. Então ficamos lá apresentando, depois nos transformamos em locutor esportivo, narrador esportivo, comentarista esportivo, repórter policial, e no rádio a gente sempre evidenciou e criou novas perspectivas. Só que eu estou contente com uma coisa que está acontecendo em Birigui atualmente na comunicação, na radiofonia e também dentro dos setores de programas de jornalismo. Jornalismo em Birigui sempre foi ocupado e sempre ocupado com grande destaque, com grandes apresentadores de programas informativos, de programas de jornal falado, desde o tempo aí do Gillette Press, da Régua Press, onde se recortava com a Gillette as notícias que vinham da Folha de São Paulo, do Estadão, e transformava o Gillette Press, a Régua Press, recortando aquelas notícias e apresentava os programas. Tivemos sempre um grande e estupendo, houve uma disputa muito grande e respeitável entre eu e o Leonardo Sabione numa emissora, eu na outra, na Irapuru, eu na Clube, ou vice-versa, sempre uma disputa obrigando a muitas famílias de Birigui a ter dois rádios, um para escutar o Sabione e outro para escutar o Paulo Brito. Mas a minha satisfação dentro do rádio agora é saber
que quando no momento em que eu iniciei esse programa aqui, Paulo Brito no ar, através do YouTube, do Facebook, a Rádio Web Paulo Brito, nós usamos a mulher como participante do nosso programa. E a primeira foi a Débora Rayane Barbosa, que está conosco já desde o começo desse programa e já conosco há muito tempo. A Débora, então, começou a fazer jornal, ler as notícias, porque nós não conseguimos, e foi crescendo, inclusive, na qualidade da divulgação dos fatos. E abriu caminho, senhoras e senhores, para que outras emissoras e outros companheiros aí colocassem mulheres também dentro do seu sistema de informação. Veio o Aladim, trouxe sua esposa, a Luciana, grande comunicadora também. Veio também aí o Wesley, trazendo uma grande apresentadora. Veio depois aí a Rádio Tropical, com a Lilian Flores, grande e estupenda apresentadora, dicção perfeita, colocação, postagem de voz maravilhosa. E só faltava a Rádio Pérola, a colocar a mulher também na linha de jornalismo. E agora, com a contratação da Verônica, que de manhã cedo ilustra o JP1 do David Ribeiro, fazendo aí também a sua apresentação, diga, como diz aí o Neto, diga de passagem, uma excelente locutora, nossa amiga Verônica. Então, gente, a sementinha que o Paulo Brito lançou cresceu e graças à nossa iniciativa, todos acompanharam o mesmo raciocínio. Veio o Sabione, veio o Valdeci Sabione na Tropical, veio o Aladim com sua esposa Luciana, veio aí a Rádio Pérola agora com a Verônica, veio também aí o programa da Tropical, o programa da Pérola, o programa do Aladim, o programa do Wesley, e também aí fazer com que as mulheres participem. E isso deve se repetir. Muitas mulheres participando é o que nós queremos ver na disputa de grandes audiências, porque todos têm a sua audiência, mas o papel que nós lançamos aqui com a nossa Débora, hoje as emissoras de rádio e os programas de jornalismo têm uma mulher. Isso é bom, a sementinha nós plantamos. E já plantávamos também dentro da revista, com a participação da minha esposa Mercedes, e também com direção jornalística da Patrícia Maria de Souza Ramos Brito. E também as emissoras de rádio e emissoras de programa também coloquem mulheres como responsáveis pela parte jornalística, assumindo a responsabilidade de tudo aquilo. Oxalá as emissoras de rádio tenham também uma mulher, como nós temos duas, a Débora e a Patrícia. Patrícia respondendo pelo departamento de jornalismo e assinando porque é jornalista profissional. Diploma da faculdade, viu, gente? E também que as outras emissoras têm outras mulheres aí como jornalista. A responsabilidade da Pérola no jornalismo poderia ser muito bem endereçada à nossa querida Cibele, esposa do Marcial. Dei o recado. Mulheres, parabéns. E aqui a gente vai ficar falando francamente. Para as mulheres, os nossos abraços e os nossos respeitos. E vamos que vamos, bom final de semana a todos aí, uma boa quarta-feira de hoje e uma excelente quinta-feira, né, Débora?